Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, os versículos de 22 a 26. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos. E em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Senhor, a sua palavra está diante de nós com o propósito da pregação. Nós desejamos ardentemente sermos instruídos pelo Senhor. Queremos ouvir a tua doce voz pela tua palavra pregada. Portanto, Senhor, atende nossa súplica e inclina os nossos ouvidos e corações à tua doce presença e voz. Também, Senhor, que o teu Espírito, o ministro por excelência, ele mesmo ministre a palavra ao nosso coração, a fim de que nosso coração, sendo visitado por ele, não apenas ouça, mas receba, guarde e coloque em prática a tua palavra. Seja conosco, Senhor, nesse momento e abençoe-nos. Também dê-me tua graça para que possa transmitir, ó Deus, a tua palavra como o ministro externo. E assim, Senhor, que as minhas fraquezas e minhas falhas e pecados não sejam impedimentos, tão somente graciosamente como o Senhor sempre é e tem feito. Abençoe-nos, falando-nos de tua parte, pela tua palavra pregada. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Todos nós já vimos os quadros pintados sobre a ceia do Senhor, né? E é muito interessante como os quadros, aquelas gravuras acerca da ceia, como esses quadros não tem nenhum tipo de conexão com a Escritura, né? Colocam uma mesa, o Senhor Jesus com 12 homens, alguns até muito alegres, né? E às vezes, em alguns quadros, o pessoal quer fazer uma distinção de Judas, coloca alguma sombra na pessoa de Judas para indicar que aquele é o traidor. Mas, na verdade, aquela última ceia não teve nada disso. Aquela última ceia, ela foi marcada por uma grande tensão, ela foi marcada por um ambiente de preocupação por parte dos integrantes que estavam ali. E tudo isso tem algum propósito, né? Tem um propósito bem estabelecido, né? E eu quero trabalhar com os irmãos sobre isso. No começo do jantar, lembrando que era quinta-feira, né? Quinta-feira daquele ano, que era exatamente o primeiro dia do ano, ao contrário do Ocidente, que o nosso primeiro dia do ano é no mês de janeiro. Em Israel, por causa da instituição da ceia, o ano começava com a Páscoa, então era o dia 14º do mês de Abib, que é o mês que, trazendo para o nosso calendário, vai entre metade de março, metade de abril, né? E então, naquele dia, o cordeiro era sacrificado, as famílias comiam o cordeiro assado na brasa, com pães asmos, ervas amargas, né? Eles estavam em Jerusalém,
Deuteronômio vai nos ensinar, no capítulo 16, que o cordeiro era sacrificado nas casas, mas ele era levado para o templo, né, ou levado para o lugar onde o templo estava. Então, por isso que todo o povo tinha que estar em Jerusalém para celebrar a Páscoa e a entrada, então, o que marcava o novo ano, que era exatamente a lembrança da liberdade, da libertação da escravidão egípcia. Só que no início do jantar, e nós já vimos isso domingo passado, o Senhor disse assim: um de vós me trairá. E foi exatamente essa palavra, um de vós me trairá, que mudou o ambiente do jantar. Então todos estavam apreensivos. A Bíblia relata que todos estavam apreensivos e se perguntavam, né, uns aos outros: será que sou eu? Depois disseram ao próprio Senhor Jesus: será que sou eu? Então esse era o ambiente da ceia, um ambiente tenso. Então os retratos, os quadros, infelizmente, distorcem a ideia, não é, de como foi aquele jantar. Mas em determinada altura do jantar, o Senhor Jesus vai fazer algo que vai tornar o ambiente ainda mais tenso. João, capítulo de número 13. Diz assim o apóstolo João. Eu vou ler a partir do versículo de número 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, Simão Pedro a este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. O texto prossegue e Pedro: não, então me lava a minha cabeça. Jesus disse: não, é porque você não está entendendo, eu não vou dar banho em você, é outra coisa, não é? Então a ação do lava-pés é feita dentro desse momento de tensão ao qual o Senhor havia dito anteriormente: um de vós me trairá. E o ambiente então da tensão, ele é agora aumentado com o Senhor Jesus Cristo levantando-se da mesa, tirando a túnica, que era a vestimenta de cima, amarrando uma toalha na altura da cintura e assumindo a posição de um servo, né, de um servo comum. Deitou água numa bacia, ele inclinou-se e foi lavar os pés dos seus discípulos, lembrando que naquela época você não tem cadeiras, então eles estão sentados em esteiras, estão sentados sobre as próprias pernas, então os pés estão para trás. E o Senhor então vai lavar os pés de cada um deles e vai secá-los com a toalha que ele mesmo trazia. E isso causou maior pânico, maior tensão ao ambiente da ceia, porque eles não compreendiam o que o Senhor estava fazendo. A postura de Cristo naquele momento é exatamente aquilo que já nos foi dito no capítulo 10 de Marcos, no Evangelho, no capítulo 10, no verso 45. O Senhor está ensinando a eles que ele estava ali como quem serve. E a ação de lavar os pés dos discípulos, ela tem muito mais do que o propósito de ensinar humildade. Verdadeiramente o Senhor está sim tratando sobre humildade, mas ele está fazendo algo maior do que isso. E, portanto, como o próprio Senhor Jesus mesmo disse, eles entenderiam posteriormente. Quando o Senhor Jesus começa a lavar os pés dos discípulos e dizendo-lhes que ele está ali como quem serve, o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos acerca da sua encarnação.
Ele estava mostrando que ele verdadeiramente era Deus e homem. Cristo estava ensinando aos seus discípulos que ele não estava indo para a cruz de forma cega. Pelo contrário, ele caminhava para a cruz com olhos abertos. Porque aquilo que ele estava fazendo no lava-pés, que era servindo aos seus discípulos, ele repetiria o mesmo na morte, na cruz do Calvário, mas agora não mais servindo, lavando figurativamente com água, mas derramando o seu espírito e desta feita então trazendo purificação aos pecadores, lavando as almas dos seus escolhidos, regenerando-as no poder do seu sangue. Então o Senhor está ensinando sobre sua divindade. Ele não está indo para a cruz de forma cega. Ele está indo para a cruz com olhos abertos. Ele sabe o que vai acontecer a ele. Cristo está ensinando sobre a sua encarnação. Ele está mostrando que é exatamente por meio da carne que ele vai demonstrar a sua encarnação. Será exatamente no maior momento de fraqueza e de serviço que a divindade do Filho será vista. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo vai falar que o Senhor se esvaziou, assumindo a forma de um servo. E é exatamente o que o Senhor está ensinando aos seus discípulos aqui. Queres ver o Filho de Deus? Queremos, pois vocês o verão em carne exatamente no momento de maior fraqueza e de maior servidão. É na cruz que a divindade do Filho de Deus é demonstrada ou revelada nitidamente ao seu povo. As pessoas, às vezes, elas se encantam, não é, com os milagres, porque ali elas estão tendo uma amostragem da divindade. Mas isso é algo muito pequenininho. Nenhum milagre pode revelar de forma clara a natureza do Deus encarnado, senão o momento da cruz. Foi exatamente em maior fraqueza e servidão que a divindade se manifestou. Porque por ser Deus, ele suportou a ira de seu Pai, para que fôssemos poupados dessa ira. E porque era Deus, ele triunfou sobre a morte, para que nós, o seu povo, também triunfássemos sobre ela. E é por isso que nós cremos numa doutrina chamada ressurreição dos mortos. O lavar pés verdadeiramente ensina sobre humildade, mas como eu disse, não é a principal lição. A principal lição do lavar pés era exatamente preparar os discípulos para a revelação máxima da divindade do Filho, para revelar claramente o Deus encarnado. O Deus encarnado. O apóstolo Pedro, não compreendendo ainda estas coisas, e isto era natural, ainda não havia descido o Espírito de forma plena sobre eles, Pedro então disse: o Senhor não pode lavar os meus pés, porque tu és o mestre, eu sou o aprendiz, o seu servo. Ele achava que o lavar pés, naquele momento, diminuía a pessoa de Cristo e o exaltava, por não compreender o mistério da encarnação. Ele olhava apenas o lavar físico que ali estava sendo feito. No verso 8, o Senhor então esclarece a Pedro e disse: se eu não lavar os teus pés, não tem parte comigo. O que Jesus estava ensinando a Pedro era exatamente que aquele era um rito físico que apontava para algo espiritual. O que Jesus estava fazendo com a água na bacia não ia tirar as impurezas
e nem remover o pecado do coração. Mas era exatamente uma demonstração, uma dramatização daquilo que o Espírito faria em todos os crentes, usando o sangue do Cordeiro. Por isso o Senhor disse: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. É interessante observar esse princípio, meus irmãos, porque só tem parte com Cristo aquele que tem alguma coisa que Jesus precisa tirar. Quem não tem nada para que Cristo remova, este não tem parte com Ele. O lavar pés foi exatamente um símbolo da lavagem espiritual que todos os pecadores necessitam. E é pela fé e a operação do Espírito que o sangue do Cordeiro nos lava completamente. Quando uma pessoa professa a fé cristã e não reconhece que ela é má e pecadora, merecedora do inferno, ela, ainda que professe a fé cristã, ela não tem parte com Cristo, porque ela professa algo daquilo que de fato não habita o coração dela. Só tem parte com Cristo aqueles que estão sujos e que precisam ser lavados. Só tem parte com Cristo aqueles que têm alguma coisa para que o Senhor remova deles, pelo seu sangue na cruz. Sem a lavagem, não há comunhão entre o Senhor e o pecador, ainda que este diga que ama o Senhor. Se o pecado não for retirado de uma pessoa pelo Senhor Jesus Cristo, essa pessoa não tem parte. Os homens podem fazer as melhores obras na face da terra, mas se o pecado dele não for retirado por Cristo, ele descerá ao inferno, ainda que tenha sido um grande anfitrião e filantrópico na face da terra. Isso pouco adiantará no que diz respeito ao destino da sua alma. Se o pecado não for tirado por Cristo, não há salvação. E a isso nós precisamos nos perguntar. Apesar de sermos crentes, não é? Professarmos o Senhor Jesus, mas é bem possível que nós queiramos confessar Cristo sem assumir nossa pecaminosidade, nossa malignidade. Esse tipo de confissão, ela é extremamente pueril, ela vai se dissolver, será dissolvida, né? No teste da morte. Portanto, eu advirto aos irmãos, façam um exame a fim de investigar se de fato já foram visitados pelo Cristo que remove imundícia do coração dos homens. Eu advirto os irmãos, examinem, para que não se encontrem como Pedro, não me lavarás, mas pelo contrário, para que de fato tenham parte com Cristo, já tendo sido verdadeiramente lavados pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Atenção, então, tem esses dois ambientes, né, ou esses dois proponentes. Um me trairá, e o Senhor lavando os pés dos discípulos, preparando-lhes para contemplarem a manifestação máxima da divindade em carne, no maior momento de fraqueza e servidão. Os discípulos estão, então, tentando entender tudo aquilo que está acontecendo, se perguntando sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E uma das coisas que aumentava a tensão naquele momento
somada a tudo isso que eu já disse, é o fato de que no ambiente judaico as refeições não era uma atividade social, mas era uma atividade de comunhão. Então, quando alguém comia na casa de outro, isso implicava uma comunhão entre eles, paz estabelecida entre eles, isso implicava um relacionamento de extrema proximidade. Mas um deles vai trair o Senhor, e isso é o que está pairando na mente dos discípulos. Diante disso, eu quero fazer duas aplicações para nós. Nós temos um padrão revelado nesse momento introdutório da ceia. Nós temos o Senhor que lava os pés dos seus discípulos, e nós temos Judas que vai trair o Senhor pelo seu próprio interesse e manifestação da sua incredulidade. Você tem o padrão celeste do Deus que se encarna para salvar os seus eleitos, ainda que isso implique servir. E você tem um pecador que ignora o seu pecado, que rejeita a oferta do Evangelho e que trai o Senhor pelos seus próprios interesses. Então você tem aqui a apresentação de um padrão de comportamento, o do céu e o da terra. O padrão do céu é marcado pelo serviço do Senhor Jesus Cristo em salvar o seu povo, é marcado pelo seu sofrimento vicário, ou seja, substitutivo, ele substitui-nos na cruz do Calvário. E tudo isso porque ele está em obediência ao seu Pai e ele está executando o plano do seu Pai, que é de nos amar eternamente e de nos ter no seio de sua família. Do outro lado, você tem o padrão do mundo, Judas. O padrão do mundo é marcado pela incredulidade e pela vontade própria. Judas vai trair o Senhor tão somente para satisfazer os desejos carnais do seu coração, sendo ele também visitado e auxiliado pelo próprio Satanás no cumprimento dessa tarefa. O que esse padrão tem a ver comigo e com você? Tudo. Na vida cristã, no dia a dia, nós ou imitaremos a Cristo, servindo, ainda que isso implique sofrimento e humilhação, mas porque queremos obedecer a Deus, queremos que a sua lei seja cumprida, queremos que o amor do Senhor reine nos nossos relacionamentos, ou optaremos pelo comportamento de Judas, marcado pelo orgulho, incredulidade e vontade própria. Ainda que isso implique rompimento de relacionamentos, e como no caso do Senhor resultou, na própria crucificação do Senhor, então ainda que isso implique a destruição de outra pessoa. Todos os dias, esse padrão estará diante de nós e nós optaremos ou por um ou pelo outro. Ou nós serviremos ao Senhor, ainda que isso implique sofrimento, mas fazemos isso por amor ao seu nome, ou nós imitaremos Judas e satisfaremos os desejos e as inclinações pecaminosas do nosso coração, nossa vontade própria. E isso será feito, irmãos, não se engane, em todas as circunstâncias do nosso dia a dia. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando uma pessoa decide comer demais, a Bíblia diz que ela peca pela glutonaria. O que ela está fazendo? Ela está seguindo o padrão de Judas. A sua vontade é maior do que a que o Senhor estabeleceu, por isso ela transgride o mandamento. O seu orgulho impede que ela, de fato, encontre satisfação e contentamento na pessoa do Senhor. O resultado é a sua destruição.
é o aniquilamento paulatino do seu próprio corpo. Todos os momentos, todos os instantes da nossa vida serão marcados, todos eles, ou pela imitação do Senhor Jesus Cristo, ou pela imitação de Judas, o filho da perdição. O meu irmão de Jesus, Tiago, escrevendo a sua carta no capítulo 1, os versos 14 e 15, Tiago diz assim, eu vou ler desde o verso 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago nos descreve como funciona, qual é o funcionamento do nosso coração quando estamos buscando fazer a nossa própria vontade como Judas. Depois do nosso desejo carnal ser satisfeito, realizado, o resultado é que o próprio desejo levanta-se e mata quem o desejou e quem o realizou. Então, esse padrão está diante de nós. E ou nós seguimos o padrão do céu, ou nós seguiremos o padrão de Judas. Por isso, quando você se examinar seu dia a dia sobre a sua santidade, examine qual padrão você tem de fato praticado. Examine qual pessoa você tem imitado, Cristo ou Judas. Examine qual vontade você tem preferido, a de Deus ou a sua. E você vai entender os efeitos do dia a dia, vida ou morte, conforme a escolha daquilo que for escolhido e feito. O texto prossegue então, e Marcos nos diz que o Senhor, depois de ter fazendo a junção, né, do texto de João, o texto prossegue então e Marcos nos diz que o Senhor toma um pão e abençoou o pão, partiu, deu aos discípulos dizendo, tomai, isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu corpo que é dado por vós. O Senhor Jesus, então, em segundo lugar, vai ensinar aos seus discípulos que a sua união visível com os próprios discípulos será desfeita na cruz. A sua união visível com eles, ela será desfeita na cruz. Mas que ele está provendo algo que pudesse ficar constantemente martelando na mente dos próprios discípulos e de todos os crentes de todas as épocas, não é? Que a sua união com eles permanece, ainda que de forma invisível. Quando ele toma o pão e diz, isto é o meu corpo, ele está exatamente dizendo que aquele momento, né, a sua união com eles ali vai ser interrompida, mas que agora pelo pão, que simboliza o seu corpo, nós poderemos ser assegurados de sua união conosco. Ele está conosco constantemente. Marcos nos diz que o Senhor tomou o pão, abençoou, deu aos discípulos. Lucas acrescenta uma expressão dizendo que o Senhor tomou o pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, não é? Isto é dado por vós. Então, Lucas acrescenta, oferecido por vós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24, Paulo também diz que o pão foi partido
e que esse pão partido é dado por vós, é oferecido por vós. O pão partido significa o sofrimento do Senhor em nosso favor. O pão partido significa a substituição, não é, do corpo de Cristo pelo nosso corpo que deveria ser moído na cruz por causa do nosso pecado. Mas talvez você se pergunte, por que que o Senhor tomou o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós? Ao contrário daquilo que é pleiteado, tanto pelos católicos romanos como pelos luteranos, né, que querem ver o pão, no pão, né, a carne física de Cristo. Quando o Senhor toma o pão e diz, este é o meu corpo que é dado por vós, essa ligação do corpo de Cristo com o pão, ela não é incomum e não é estranha. Os irmãos devem lembrar que na Páscoa, o povo comia a carne do seu cordeiro. Eles comiam o corpo do seu cordeiro. Então, comer do corpo do libertador fazia parte do sacramento, da ordem de sermos relembrados, no caso deles, que comiam o cordeiro, da libertação do Egito. E no nosso caso, da nossa libertação do pecado. O cordeiro pascal era um tipo do cordeiro perfeito, o Senhor Jesus Cristo, que estava prestes a ser sacrificado. Então, o que o Senhor está fazendo é exatamente interrompendo um rito para estabelecer outro. Ele está encerrando o uso de um elemento e está inserindo outro uso de outro elemento no mesmo sacramento. No mesmo sacramento. Cristo, então, ao tomar do pão e dizer, este é o meu corpo, ele está ensinando-nos que não há mais necessidade de sacrifícios de cordeiros. Então, ele está descontinuando o sacrifício do cordeiro. E do mesmo jeito que os crentes no Antigo Testamento comiam da carne do cordeiro, lembrando de sua libertação do Egito, mas o corpo do cordeiro era um símbolo do cordeiro que haveria de vir. Assim também nós comemos do pão, lembrando de nossa libertação do pecado pelo sacrifício de Cristo na cruz, sendo lembrados do seu retorno, da sua promessa gloriosa, de que ele voltará para cear novamente conosco, não é? No reino dos céus. Portanto, o Senhor está encerrando o modo de celebrar o sacramento, segundo o Antigo Testamento, e estabelecendo, instaurando agora um novo modo de celebrar o sacramento. A Páscoa, ela é celebrada todos os domingos, é por isso que nós não celebramos Páscoa em abril. Fora a Igreja Católica, porque eles são errados do pé à cabeça, e os protestantes que não pensam, ou que não leem, ou que leem, mas querem seguir o mundo, ou qualquer coisa do tipo. Aqui está a nossa Páscoa. A Páscoa cristã é a mesa do Senhor, celebrada dominicalmente ou mensalmente, como no nosso caso. Cristo interrompe um modo que era celebrado o sacramento no antigo para estabelecer um novo modo, um novo rito. E essa é a nossa Páscoa. É o que nos lembra a nossa libertação do pecado. São os elementos, os únicos elementos permitidos pela Escritura que simbolizam a pessoa, o corpo do Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Então, do mesmo jeito que o corpo do Cordeiro no Antigo Testamento era símbolo do Cordeiro que havia de vir, o pão é o símbolo do corpo do nosso Redentor. E, portanto, não há nada
de físico da pessoa de Cristo no pão, o que ele está fazendo é simplesmente aquilo que já foi feito anteriormente, mas agora, com a autoridade que possui por ser Deus, ele está encerrando um modo de administração e estabelecendo um novo modo de administração. Ele está encerrando um modo como era celebrado a Páscoa e agora está instaurando um novo modo de celebração da Páscoa, né? E é por isso que você tem a palavra testamento, que é o mesmo que administração, né? Então ele está nos ensinando um novo rito. Tomar do pão, partir e comer eram as mesmas coisas feitas lá atrás. Tomava-se do cordeiro, partia, tirava carne do corpo do cordeiro e então comiam com fé, celebrando vida eterna. Né? No caso deles, a libertação do Egito. No nosso caso, ao tomarmos do pão, nós celebramos nossa libertação do pecado. Nós celebramos a nossa pureza espiritual no sangue de Cristo. Nós celebramos redenção eterna. Nós celebramos salvação e vida eterna. Então, os irmãos, quando receberem o sacramento, não podem desconsiderar o aspecto da celebração, daquilo que nós celebramos. Aqueles que participam do sacramento de uma forma mecânica, como se fosse um mero rito, estes pecam contra suas próprias almas, porque não se alimentam do Cordeiro verdadeiro e glorioso, o Senhor Jesus Cristo. Sofrem, então, por inanição espiritual, porque não comem do Cordeiro verdadeiro. O pão partido também implica o significado ou aponta para a morte dolorosa e horrenda, mas expiatória, que Cristo haveria de sofrer. O seu corpo seria oferecido na cruz do Calvário em obediência a Deus, como o resgate por nós, o preço do nosso resgate. Então ele oferece obedientemente o seu corpo na cruz do Calvário. Quando Cristo tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo que é dado por vós", ele está exatamente dizendo que ele vai, de forma extremamente consciente e poderosa, substituir-nos na cruz do Calvário, para que as chamas da ira divina não nos consumam no futuro, mas que, de fato, fossem lançadas sobre ele. E, desta forma, a exigência da lei e da santidade de Deus, da justiça divina, fossem, então, satisfeitas. Cristo estava dramatizando o modo como haveria de nos salvar. O profeta Jeremias também fez isso. Isso não era estranho na Escritura. No capítulo 19 da profecia de Jeremias, os versos 1, 2, depois o verso 10 e 11, quando Jeremias anunciou o julgamento de Deus sobre Judá, ele também convocou o povo e fez uma dramatização. Ele quebrou um jarro de vaso e disse: "É desta maneira que o Senhor quebrará Judá." O profeta Ágabo, certa feita, na presença de Paulo e de outros irmãos, tomou um cinto, amarrou o pé e mão e disse: "Olha, ao dono desse cinto também acontecerá a mesma coisa." Então, a parábola viva, a dramatização de eventos futuros no período bíblico por parte dos profetas não era uma inovação, já era algo muito conhecido da Escritura. E o que Cristo está fazendo é dramatizar aqui, quando ele toma o pão e diz: "Este é o meu corpo que sofrerá o vosso castigo. Este é o meu corpo que sofrerá a vossa morte. Este é o meu corpo", Toma o pão, "este é o meu corpo, este é o pagamento do vosso resgate." Então ele está tomando o pão simbolicamente e está então ensinando aos seus discípulos acerca da comunhão, união conosco, mas não mais visível. Está nos ensinando a celebração do sacramento agora de uma nova forma, usando o pão e o vinho. Diante disso, eu quero fazer duas aplicações para nós.
A primeira aplicação é que quando o Senhor toma o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, o Senhor está ensinando que há uma união entre Ele e o seu povo, da qual nem a morte pode pôr fim. Então nós temos uma união com Cristo, e nem a morte pode pôr fim a essa união. E aplicando às nossas vidas, depois da queda no Éden, uma das coisas que todos os homens sofrem indistintamente é um negocinho chamado solidão. É o mês de setembro, né? Que é o mês do amparo, do cuidado com o suicídio, né? Pois bem. Todos os homens passam por solidão, todos enfrentam solidão. Não há ninguém que não passe por solidão. E há uma medida saudável de solidão, porque esta pode ser usada para reflexão, meditação, não é? Mas também há uma medida desordenada da solidão, que resultará em pecados e doenças. Mas todos passam por solidão, todos sofrem com a solidão. A grande pergunta que o mundo tem tentado responder é: como é que se tira a solidão? E então as mais variadas sugestões, inclusive até boas, não é, em alguns sentidos, são dadas. Mas notem que a solidão não é algo fora de nós. Então não pode ser resolvida com coisas fora de nós. Nós podemos estar num ambiente como agora, 60, 70 pessoas, e estarmos sozinhos. Sofrermos com solidão. A solidão, então, não é e não será resolvida com coisas externas. Viagens, com lazer, com exercícios físicos, com conversas. Isso tem o seu lugar e é bom. A solidão só possui um antídoto, um único antídoto, um único remédio. E esse remédio se encontra exatamente na união com a pessoa de Cristo. É exatamente pela união com Cristo Jesus que a alma, ainda que se encontre sozinha no aspecto de não ter outros ao seu redor, continue sentindo a doçura das companhias, e neste caso, da companhia. É somente na união com Cristo que os crentes podem passar pelo problema da solidão na face da terra e passar por ele de uma forma saudável, sem adoecer e sem pecar, e ainda crescendo em graça e em conhecimento. É somente por causa da união com o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, nós sofremos momentos como este, né, de solidão. E por não discernirmos a causa da solidão, não conseguimos resolver o problema. Mas notem como o Senhor é gracioso, não é? Ele conhece nossa fragilidade, Ele conhece nossa debilidade, então Ele toma o pão e diz: isto é o meu corpo que é dado por você. Ou seja, ainda que o preço do seu resgate seja exatamente a minha morte, eu não me separo de você. Ainda que o preço do seu resgate implique o sofrimento da ira divina, eu não o deixarei. Eu não o deixarei. E então, estabelecendo agora essa nova forma de administrar o sacramento da Páscoa, né? A ceia. Então o Senhor bondosamente também nos visita em nossas debilidades, lembrando-nos pelo pão que Ele está conosco. Pelo pão Ele nos lembra continuamente o que é ter uma companhia doce e agradável. Não externamente apenas, mas sobretudo
internamente, espiritualmente. Então, se você vive só ou anda só, é importante você examinar a doutrina da união mística entre Cristo e o seu povo. Se você tem aqueles dias em que você está lá meio para baixo, não é? E julga que a solução do seu problema é sair para esparecer e encontrar pessoas, você deve até sair, é bom sempre respirar um ar puro. Mas o conforto para a alma só virá se você entender que você tem união com aquele que é Senhor sobre os céus. O pão partido nos lembra esta verdade. Eu não me separo de vocês, ainda que isso me custe a minha própria morte. Então, tomar do sacramento é de fato algo incrível e sobrenatural. Porque por um simples pedaço de pão, Cristo nos comunica dádivas e graças preciosíssimas, acalentadoras, que nutrirão nossas almas. Não apenas para enfrentar o pecado, as tentações, resistir nossa vontade, mas também que nos capacitarão a sofrer as debilidades do corpo por causa do pecado de uma forma graciosa, né? De uma forma proveitosa. Então é um privilégio participar da mesa do Senhor. Somos lembrados da nossa união com Ele. Mas em segundo lugar, notem que o Senhor tomou o pão e colocou na boca dos discípulos. É isso que está escrito na sua Bíblia? Está escrito isso aí na sua Bíblia? Não, né? Foi o que o Senhor fez. Ele pegou o pão, ele partiu o pão, ele abençoou o pão e ele disse: tomai. É uma ordem, o verbo está no imperativo. Tomai e comei, é o meu corpo que é dado por vós. Eles estavam numa mesa, né? Não era como a nossa hoje nessa altura. O pão está na sua mão, ele parte o pão e ele ordena: tomem e comem. Por que ele ordena? Tome e come. Por que ele não deu? Mas por que ele ordenou? Tomem e comam. A razão é simples. A razão é muito simples. A ordem para tomar implica exatamente o dever do exercício da fé no sacramento. Os crentes tomam o pão das mãos de Cristo pela fé. Espiritualmente, quando nós recebemos o pão, ainda que sendo entregue por um presbítero, o presbítero é apenas o agente, mas espiritualmente os crentes estão com suas mãos como que completamente marcadas pela fé. Então eles vão à mesa do Cristo bendito e eles tomam o pão como que das mãos de Cristo. Eles não recebem o pão como de um mero homem apenas, mas eles recebem o pão das mãos do próprio Redentor, porque a ordem foi dada a todos os crentes: exerçam fé quando se chegarem à minha mesa. Exerçam fé. A fé é exatamente esse auxílio divino que suplanta nossa fraqueza em erguer as mãos aos céus para receber a nutrição de nossas almas. Por isso o Senhor ordenou: tomai e comei. É pela fé que nós recebemos este símbolo como sendo de fato o corpo de Cristo, né? Não é o corpo físico, mas você o recebe como se o fosse. É pela fé. É pela fé que sua alma é nutrida. É pela fé que o Espírito opera poderosamente todas as dádivas espirituais já alcançadas na cruz do Calvário. É pela fé. Infelizmente,
Muitas pessoas se chegam à mesa do Senhor de forma incrédula. Eles chegam à mesa do Senhor de forma incrédula. É mais um elemento no culto, é mais um rito a ser praticado, é mais não sei o quê. Eles não entendem que é um privilégio que o Rei da Glória estabeleceu para nutrir as nossas almas. Mas você continua, talvez, se perguntando, né? Mas por que a ordem? Bom, a ordem é para o exercício da fé, não é? Mas por que Cristo diria isso? Porque entre os 12, um era o traidor. Era o que não cria. Era também o que comia, e Jesus disse, aquele que mete a mão, mete o seu pão na mesma vasilha que eu, esse é o traidor. Muitos podem tomar o sacramento também como Judas. Também como Judas. Sem abandonar os seus pecados, sem se arrepender dos seus pecados, de forma incrédula. Não alimentam suas almas, mas alimentam sua carne, constantemente com a sua incredulidade. A ordem é: tome e coma. Tome e coma. Essa é a ordem. Ou seja, é preciso exercitar, é preciso ter fé para ser, de fato, nutrido pelo sacramento. É preciso ter fé. Eu vou interromper aqui, nosso tempo já está avançado, apesar de que não é o certo, né? Mas eu vou interromper. E vou concluir com uma terceira aplicação sobre o pão. No Velho Testamento, o Senhor ordenou que a celebração da libertação fosse feita por meio de uma refeição. Um cordeiro que era assado, comido, juntamente com pães sem fermentos, o fermento que implicava a corrupção, ervas amargas para lembrar o sofrimento. É interessante como Deus lida conosco, não é? Deus poderia ter estabelecido, por exemplo, uma festa para lembrar da libertação, sem comida. Olha, vocês podem pular, vocês podem dançar, não é? Ele poderia ter criado um símbolo e ter dado para as pessoas, olha, todo dia 14 do primeiro mês do ano, o ano começará, vocês olham para esse microfone para lembrar da sua libertação do Egito. Mas Deus não fez isso, porque todas estas formas seriam completamente inúteis para comunicar o que significava a libertação do Egito e a nossa libertação do pecado. Deus estabeleceu uma refeição. As pessoas tinham que comer. Eles tinham que comer. Quando o Senhor Jesus toma o pão e diz, este é o meu corpo, o Senhor está tomando exatamente um elemento que nutre fisicamente os homens. O princípio da refeição permanece, ainda que sendo um pedaço pequeno, mas o princípio permanece. E ao tomar o pão e dizer, este é o meu corpo, o que o Senhor está dizendo é que a verdadeira celebração da libertação do pecado, celebrada na mesa, mas recebida no coração de cada um de nós que participaremos da mesa, essa celebração ocorre quando você é nutrido por Cristo, alimentado por Cristo. Quando Cristo é o seu pão, e não esse, mas quando Ele é o seu pão.
A verdadeira celebração acontece quando, de fato, ao tomar do sacramento, você se encontra diante daquele que verdadeiramente é o que te sustenta, é o que te ampara, é o teu consolador. Às vezes, nós temos dois Cristos, um na igreja e outro fora dela. O Cristo da igreja, ele é perfeito, ele é poderoso, ele é salvador, ele é protetor e me defende dos males. Mas o Cristo fora da igreja, ele é imaginário. Ele não consegue, por exemplo, guardar a minha vida de um outro homem semelhante a mim. Ele não consegue, por exemplo, prover, não é, aquilo que é necessário para a minha vida no sentido material. O Cristo fora da igreja, ele é subserviente ao meu patrão, por exemplo, não é? Ao governo. Talvez seja por isso que a ceia não faz sentido para muitos crentes. Porque o Cristo que é anunciado por ela não se encontra na vida dela lá fora. Nós vamos pensar sobre qual Cristo nos alimenta e qual nos sustenta. Este é o pão que é dado por vós, disse o Senhor. Ele é o nosso sustentador. Então, nos preparemos para receber o sacramento com essa convicção no exercício de nossa fé no Cristo bendito. Que Deus seja conosco.